dos versículos 15 até o 23. Efésios, capítulo 1, 15 a 23. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. É um versículo tão longo que não tem ponto, né? Só tem vírgula, 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 e você se perde quase que na leitura dele, né? Eu queria de novo trabalhar um pouquinho o contexto de quando Paulo escreveu essa carta, né? Então, quando ele escreveu essa carta aos Efésios, ele estava em Roma, sob custódia. O que isso quer dizer? Ele estava em prisão domiciliar. Ele havia sido preso, não numa cadeia, mas numa casa alugada, em prisão domiciliar. E, embora os movimentos dele fossem restritos, que ele não pudesse sair, mas ele continuou a orientar a igreja primitiva, né, e a pregar o Evangelho. Então, é o que acontece hoje, que a gente vê nos campos de concentração, que a gente vê em muitos lugares, o Evangelho está sendo, né, propagado, mesmo com pessoas presas. Então, é impossível você calar isso, né? Sempre vai continuar essa propagação do Evangelho. Então, ele sabia que os romanos podiam prendê-lo, mas não podiam fazer com que ele parasse de divulgar esse amor de Jesus que ele sentia, né? Então, muitas congregações surgiram nesse período das 3 viagens missionárias de Paulo. E nós temos que lembrar que por 3 anos ele morou em Éfeso. Então, lá também surgiu uma igreja, no tempo em que ele estava em Éfeso, né? E os membros dessa igreja, eles anunciavam a palavra não só por palavras, mas também pela forma como levavam a vida. E aí a pergunta é: como nós levamos a nossa vida? As pessoas veem Jesus em nós, mesmo que a gente não fale? E aí eu lembrei dessa minha amiga de trabalho que se converteu nesse último ano. É impressionante o impacto que isso causou nos funcionários da empresa e, de certa forma, até no chefe. Porque num dos penúltimos encontros que a gente teve, ele chegou para mim e disse assim: ela se converteu. Eu disse: sim, eu sei, e estou muito feliz. Então, o impacto que isso traz na forma de ela se vestir. Ela é uma garota bonita, uma mãe jovem, né, com uma filha de 4 anos, mas até a forma de vestir mudou, né? A saia cresceu um pouco no comprimento e não deixou de ser extremamente elegante. Isso chama a atenção, que você pode ser um cristão mantendo a sua beleza, a sua elegância, sem expor o seu corpo físico, né? Sem chamar a atenção. Então, Paulo escreve essa carta para fortalecer esses irmãos na fé, que eram o corpo de Cristo. Por quê? Porque em Éfeso eles adoravam principalmente
a deusa Ártemis, que era uma deusa grega da caça e da fertilidade e era protetora das jovens. Não era dos jovens em geral, era das jovens, né? Então, a idolatria, a fertilidade eram muito predominantes naquela época em Éfeso. Então, existiam fabricações de pequenos santuários em mármore e assim por diante, e o sustento do templo da deusa Ártemis dependia disso. Então, era um centro religioso e um centro econômico ao mesmo tempo. Então você consegue imaginar que à medida que o Evangelho foi avançando em Éfeso, com Paulo divulgando a palavra de Deus, que muitos judeus se converteram e começaram a seguir a Jesus de todo o coração. E ficaram firmes na palavra de Deus. E tinham determinação a ponto de desistirem da profissão deles e do sustento da feitiçaria. Né? E eles abertamente queimavam o que eles tinham. A gente lembra muito de um irmão da igreja que a gente veio, que ele estava envolvido com candomblé, essas coisas, né? Ele tinha aquelas correntes coloridas, aquela coisa, né? E ele se desfez de uma boa parte disso quando ele se converteu, mas um dia a esposa dele dedurou ele, porque ela estava chateada com ele, né? Porque tinha tido lá um entreveirozinho de novo, e a gente veio para o estudo bíblico naquela noite e ela disse assim: fala para o irmão Antônio, chamado irmão Antônio, o que é que você tem guardado lá escondido? E o irmão Antônio ficou só olhando, né? Aí ele foi, levantou, foi lá no quarto, buscou, é isso daqui, pode levar, irmão Antônio, leva embora. Eu só estava guardando porque eu achava bonita as cores, mas eu não estou mais servindo a esse Deus, eu não estou mais servindo ao candomblé. Mas a gente levou aquilo embora, apaziguou a situação. Então você consegue imaginar que esses que se convertiam em Éfeso também começaram a se livrar, né, de todas aquelas coisas, começaram a queimar os seus pergaminhos, suas coisas valiosas. Então eles não somente perderam riqueza e status porque eles eram reconhecidos, mas eles também sofreram forte pressão da família e dos amigos, como a gente vê nesses países onde o evangelho é proibido. Da mesma forma acontecia em Éfeso. A família e os amigos começavam a deixar de lado e a pressionar esses novos convertidos. E tanto se converteram em Éfeso, que aqueles que faziam esses artesanatos para vender em homenagem a Deus Ártemis, começaram a fazer tumulto. Por quê? Porque eles estavam perdendo o sustento, porque aqueles que se convertiam iam abandonando essas coisas. E aí houve, né, os tumultos que a gente vê hoje, as greves, houve um tumulto desse em Éfeso, por causa desses convertidos que estavam ameaçando o comércio dos ídolos. Uma vez que eles deixavam de fabricar, esse comércio ficava ameaçado. Não tinha tanto produto quanto talvez a demanda, né? Então, apesar de todas essas extremas dificuldades, esses irmãos se mantiveram firmes na fé, e Paulo estava tão satisfeito que ele expressa isso no início, né? Desde que eu ouvi falar de sua fé no Senhor Jesus, não paro de dar graças a Deus. Será que a gente tem essa mesma postura? Puxa, não é gostoso? Eu tenho quase certeza que os líderes de vocês, que evangelizaram vocês, muitos já são falecidos, mas se vissem vocês hoje firmes no Senhor, com certeza teriam a mesma postura de Paulo, né? Puxa, eu dou graças a Deus que o irmão Hildo e a irmã Cláudia se mantiveram firmes. Apesar dessa dificuldade, daquela, eles estão firmes no Senhor Jesus. Para os mais jovens, hoje é mais desafiador ainda, né? Porque o século XXI, ele oferece muito mais do que nós do século passado, né? Onde as coisas eram mais restritas, né? Se oferecia menos. Então hoje parece muito mais difícil se manter firme na fé. Eu vejo pelo meu sobrinho que na empresa eles implicam com ele porque ele não bebe, eles implicam com ele porque ele não sai com eles para o boteco,
Eles implicam com ele porque o uniforme dele está todo lavadinho, passadinho nos trinques. Eles passam o dedo assim no friso da camisa. Mamãe passou. Sim, mamãe passou. Né? Como filho de Deus, você também está apresentável para isso. Então, quando ele indicou um amigo para o trabalho, e esse amigo veio todo tatuado, credo, você tem amigo assim? Eu disse, ué, claro que eu tenho amigos assim, né? Ele é meu amigo de escola, ele fez 2º grau comigo, nós crescemos juntos. O fato dele ser tatuado não significa que eu aprove o que ele faz ou que eu tenha o mesmo caminho dele. Mas ele é meu amigo, precisa de uma oportunidade de trabalho e eu estou indicando ele para vocês. Então veja como nós somos cobrados, de tudo nós somos cobrados, né? Por ser cristão eu não posso ter um amigo tatuado. Quem disse? Esse amigo precisa de Jesus, né? Ele precisa encontrar o caminho da luz também. Então Paulo ensina esses gentios a viver a fé em Jesus num contexto de muita dificuldade, a se manterem firmes. E ele encoraja eles que quando eles se reúnam, que isso aconteça em paz. Lembra que na última palavra que eu tinha, a gente falou sobre divisões na igreja. Então o incentivo de Paulo é reúnam-se em paz, que não haja discórdia entre nós, né? Então, se a gente for olhar a carta aos Efésios, é um hino da graça de Deus, dessa soberania de Deus mostrada aos pecadores em Cristo. Então, ela contém uma das piores mensagens e uma também das melhores mensagens. A pior, vocês estavam mortos nas vossas transgressões e pecados. E a boa notícia, todavia, Deus deu-nos vida com Cristo. Então é uma carta que apresenta a pior notícia: olha, vocês são pecadores, precisam de Jesus, mas Deus nos deu vida com Cristo. Então a boa e a má notícia nessa carta. Então Paulo chama os cristãos a viverem de maneira digna da vocação que receberam. Nós hoje, como igreja, eu sou a igreja de Cristo, eu não estou falando de igreja espaço, eu estou falando de igreja, eu sou a igreja aonde eu estou, né? Então eu sou chamada a viver de maneira digna do Evangelho e da vocação. A ênfase geral é o poder do Espírito Santo e que a salvação se dá somente pela fé. Não adianta as obras e não adianta o esforço humano. Isso são consequências da minha conversão. Eu me converti, eu quero servir ao Senhor no meu chamado. Eu fui chamado para limpar a igreja todas as semanas. Eu devo fazê-lo de forma exímia. Eu lembro que o pastor Macir sempre comentava de um japonês, né, riquíssimo, dono de empresa, que vinha 1 hora antes do culto e arrumava todas as almofadinhas de forma bem alinhada, para que todos na hora do culto se sentassem, porque eles costumam fazer isso dessa forma. Aí você vai dizer, puxa, mas ele é dono de empresa, ele é riquíssimo. Sim, mas o chamado dele era esse. Não existe coisa mais gostosa de você entrar num ambiente todo organizado, todo bonito. Não é lindo ver essas flores? Não é lindo ver tudo organizadinho? É a casa do Senhor. Então, o nosso chamado, para o que nós somos chamados? A carta, ela é reflexiva, ela é instrutiva, então ela abrange muita coisa. E se a gente volta para os versículos iniciais, eu quero dar o título assim, uma ação de graças estendida. Ela não aconteceu só naquele dia, ela foi uma ação de graça, um louvor estendido. Paulo, ele não cessava de dar graças a Deus por esses crentes, e ele orava constantemente, e isso demonstrava uma atenção pessoal. Quando de manhã a gente faz a nossa devocional, a gente lembra dos que têm problemas de saúde e dos que precisam do Senhor, a gente menciona vocês pelo nome, né? A gente dá graças pelas respostas que vocês têm tido na vida pessoal de vocês. Paulo tinha isso.
Paulo fazia isso de forma estendida, uma ação de graças. Ele era um guerreiro na oração. E lembrava-se de todas as igrejas que ele havia fundado. O pastor Moacir diz: essa madrugada eu visitei a casa do Alfredo, a casa do Gabriel, a casa do Paulo Dias. Ele entrou, ele conhece o desejo do coração de cada um. Ele falou com Deus sobre a vida do Cláudio e da Rose. Ele visitou cada lar. Era essa a atitude de Paulo. E é isso que se espera de nós como filhos de Deus. Ele tinha um amor especial por aquela igreja, porque ele havia passado 3 anos lá e havia experimentado tantos milagres naquela igreja. Tantas conversões aconteceram através do poder do Espírito Santo. E, consequentemente, Éfeso se tornou um centro missionário, da onde pessoas saíam para o restante da Ásia. Lembram que Áquila e Priscila foram para Éfeso. Quem estava em Éfeso? Apolo. Apolo foi instruído por Áquila e Priscila e foi adiante. Então era o centro missionário, de onde saíam pessoas para o restante dos campos, né? E eu me ponho no lugar de Paulo, eu fico pensando assim, por todas as igrejas de Santa Catarina que eu passei, desde a minha conversão, com escolas bíblicas de férias, com a época do estágio no seminário, foram 4 anos de seminário. Quantas igrejas a gente passou? E as DBFs naquela época eram de uma semana inteira. Era de segunda a sábado. E domingo tinha encerramento. A criançada vinha em peso na igreja, era aquela festa. E a gente apresentava o que tinha aprendido. E era uma festa. As minhas férias eram uma semana em cada igreja. Então, Blumenau, Cano do Norte. Essa igreja de Cano do Norte não existe mais. Mas no meu coração ainda existem as pessoas que eram naquela igreja. Como eram amadas, muitos o Senhor já levou para si. Então, à medida que eu fui preparando essa palavra, eu fui lembrando desses irmãos e da importância que tiveram na minha vida e como essas pessoas em Éfeso eram tão especiais para Paulo, que ele sempre de novo lembrava delas em oração. O versículo 17, Paulo ora para que conheçamos mais o nosso Deus. Então, a igreja precisa conhecer melhor o seu Deus. A Ingrid precisa conhecer melhor o seu Deus. A Ingrid precisa da revelação divina acerca de quem é o Deus a quem ela serve. Paulo, ele ora para que a igreja tenha conhecimento de Deus, o que o profeta Oséias menciona lá no seu livro: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocausto. Os holocaustos no Antigo Testamento existiam como forma de pagamento por um pecado cometido. Eu levava lá uma ovelha, um boi, uma vaca, seja lá o que fosse, para conseguir o perdão pelo meu pecado. E Oséias fala que Deus prefere o conhecimento dele em vez de holocausto. Então, era uma forma de se consertar diante de Deus naquela época, mas Deus disse: olha, parem com os holocaustos e que o povo busque conhecer a Deus. Oséias também diz no capítulo 6, versículo 3: conheçamos ao Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que reguem a terra. Para que você e eu conheçamos o Senhor, é preciso esforço. Ou é fácil levantar de manhã e ler a Bíblia? Parece que as coisas vão se atropelando, né? Ih, acordei atrasado, ih, o trabalho, ih, a vaca está mugindo, ih, aquilo aconteceu. E sai todo mundo na correria. Não, eu vou deixar para a noite. E à noite eu estou assim, né? O que eu orei mesmo? O que eu li mesmo? Eu preciso me esforçar. Não sai naturalmente. Se nós pensamos que nós vamos conhecer o nosso Deus, como Ele deseja ser conhecido, apenas no final de semana,
nos cultos, não vai funcionar. Para que você e eu desejemos conhecer o nosso Deus mais intimamente, ele precisa ser importante para nós. Eu tenho certeza que o Eliseu deseja conhecer cada dia mais da ela. O que ela gosta, o que ela deixa de gostar, o que irrita ela. Ontem o Antônio me deu um susto, ele quase me matou do coração. O coração veio até a boca e desceu. Estava lá, né, todo esparramado, bonitinho, descansando. De repente ele dá um pulo de lado e eu estou lá toda concentrada e disse: ai meu Deus do céu, vai morrer. Eu pensei que estava tendo um ataque, alguma coisa. Fez por brincadeira, mas quase me matou. Mas ele está me conhecendo, ele sabe que na próxima vez ele não vai fazer, porque, nossa, me deu um mal-estar assim, porque eu de fato achei que ele estava passando mal. Vai que ele me infarte, o que eu vou fazer? Ah, você é técnica. Eu sou técnica do estômago dos pacientes, mas o resto eu não sei se eu sei ainda, se eu ainda me lembro de alguma coisa, né? Então dá aquela... Mas para Eliseu conhecer ela melhor, ele vai começar a se aproximar mais. O que ela gosta? O que ela deixa de gostar? Qual é a cor predileta? Isso requer o quê? Intimidade. Isso requer conhecimento. Mas muitos não querem essa intimidade com Deus porque sabem o tipo de vida que levam. Intimidade com Deus, fala, Breno. Ótimo, belo testemunho. Quando eu vim para cá, eu vim com o interesse de conhecer Deus. Exatamente. Esse interesse de conhecer Deus deve existir no meu cotidiano, no meu dia a dia, não só na casa do Senhor. Eu preciso ter essa intimidade com a palavra no meu dia a dia também, né? Então, eu não posso ser apenas um seguidor religioso que conhece todas as regras sem ter um coração transformado por Deus. Eu preciso conhecer o Senhor para poder de fato ser chamado filho. Então, toda essa proximidade vai trazer mudanças radicais. A Cláudia comentou: poxa, eles andaram com Jesus 3 anos e na primeira tempestade, Senhor, não te importa que morramos? Eu já devia saber que o Antônio sempre brinca assim, eu estou com ele há tantos anos. Por que eu ainda me assusto? Os discípulos andaram tão intimamente com Jesus, por que eles tinham medo daquelas ondas, se eles sabiam que eles estavam seguros com Jesus? Então, essa mudança radical em nossa vida, sem a gente precisar abrir a boca, acontece quando a gente tem essa intimidade com o nosso Deus. Então nós iremos nos assemelhar mais a Jesus, iremos andar no Espírito, ser sal e luz, né? A Bíblia, os frutos do Espírito vai ser colocado de volta aqui, mas bondade, mansidão. Nossa, se eu estivesse perto desse médico em Curitiba, eu não teria muita mansidão com ele, fazer meu irmão esperar tanto tempo, mas é fruto do Espírito. Mas à medida que eu tenho mais intimidade com Deus, Ele começa a trabalhar isso em mim. Quando eu ligo para o meu irmão, ele só diz, ele dá risada, ele diz: mana, tudo já passou antes por Deus, relaxa. Deus sabe. E Ele dá risada. E eu estou aqui ansiosa. Talvez porque eu saiba tudo que possa acontecer com a demora, e eu fico entre a cruz e a espada, né? E ele está descansado, está confiante de que Deus vai fazer no momento certo, né? Então, a oração de Paulo, ela não termina no conhecimento da pessoa de Jesus. No versículo 18 ele diz: Paulo ora que conheçamos a esperança do nosso chamado. Então, a oração de Paulo também tem a ver com a iluminação dos nossos corações, do nosso homem interior. Como nós iremos conhecer o nosso chamado se a gente permanece na escuridão? Então, a obra de Deus em nossas vidas é trazer luz aonde há trevas. A gente sempre tem aquele quartinho da bagunça, né? O meu quartinho da bagunça é lá onde era a oficina do pai, né? Então eu enfio tudo lá dentro, fecho a porta.
E quando eu não quero que ninguém entre mesmo, eu passo a chave. Como está o nosso quartinho da bagunça interior? Aonde eu não tenho permitido Jesus entrar? O que tem lá dentro? Mágoa, ressentimento, algum pecadinho de estimação que eu continuo praticando? O que tem lá dentro? Né? Essa parte precisa ser iluminada, e é justamente a razão dessa iluminação é que conheçamos a esperança do nosso chamado e as riquezas da nossa herança. Esperança e herança nos fazem pensar no futuro, né? Aquilo que Deus tem prometido para nós. E a esperança do nosso chamado é que a gente cumpra essa grande comissão, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Então mais e mais pessoas vão conhecer a Cristo. Hoje de manhã nós tivemos a visita de um irmão em casa. Eu o vi crescer, foi meu aluno de escola dominical, permanece firme em Jesus. E ele é sempre muito brincalhão, então você acha que ele é todo despachado, né? Todo fluente com todo mundo, né? Chega para o Gabriel e diz: oh, como é que você está? Tudo bem? O que você faz ali? Nada. Ele diz que ele faz isso para tentar, que ele admira um outro irmão da igreja, que fala 2 minutos e já achou uma ponte para falar de Jesus e do seu amor. E que ele não consegue, que ele tem essa dificuldade. Eu falei: ai, que bom, somos dois. Porque eu posso ficar sentado, se eu não conhecer a Ellen, eu posso ficar sentada do lado dela 2 horas no ônibus e de boa é toda minha. Mas a Bíblia diz que eu devo aproveitar a oportunidade. E isso é um duelo dentro de mim. Mas eu tenho me sentido satisfeita quando eu posso entregar um pão diário, porque o pastor Moacir me fez ver que eu posso estar entregando essa mensagem para 365 dias do ano, que o Espírito Santo é quem faz a obra, que eu posso estar orando por cada um que eu entreguei esse pão diário, e eu tenho feito isso. Então eu sei que a palavra vai falar. Claro que isso não me isenta de falar do amor de Jesus. Eu posso fazer isso com facilidade com as crianças, mas eu não tenho isso com os adultos. Porque basta o Valdir dizer assim: ah, mas eu penso assim, assim, assim. Pronto, já perdi o rebolado, já não sei mais o que falar, já o vocabulário já se foi, já não tenho mais argumentos. Talvez algum de vocês se identifique comigo. Então, mas vamos falar aqueles com os quais conseguimos. Seja orando juntos, seja, né? Vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, então. Então, Deus não chamou a gente só para vir ao culto no domingo à noite, cantar algumas músicas, chegar em casa e dizer assim: o fulano hoje pregou muito comprido, a pregação foi cansativa, eu esqueci a metade, e na semana que vem você volta e faz esse ciclo todo. Não é para isso que a gente foi chamado. Eu também não fui chamada para esquentar o banco da igreja. Eu fui chamada para divulgar a palavra. Eu fui chamada para dar um abraço. Eu fui chamada para orar. E isso todos nós podemos fazer. Alguém não sabe abraçar aqui? Todos sabem? O Breno disse que sim. Eu lembro bem do abraço dele, eu já não estava com saudade dele. Então, todos somos chamados, não só para ser membros, mas para nos juntarmos ao Senhor e fazermos o nome dele conhecido para o maior número possível de pessoas. Isso pode ser no seu trabalho, isso pode ser na sua vizinhança, não sei. Aonde você se sentiu chamado para fazer, faça. Então, para que a gente vem para a igreja? Você vai dizer assim: poxa vida, a igreja está detonando, diz que eu não preciso esquentar o banco da igreja. Não, eu venho para a igreja para ter comunhão com vocês. Eu venho para orar com vocês. Eu venho para ganhar e dar um abraço. A gente vem para se animar mutuamente, né? A gente vem para confessar os nossos pecados e orar uns pelos outros. É para isso que a gente vem, para recarregar as nossas baterias para a semana de novo. Puxa, eu estava desanimado, mas eu saí animado e vou. Se na sexta-feira minha bateria está descarregando, tudo bem. Tem que olhar para o alto, que já dá mais uma animada ali, e daí já é domingo e a gente já está se vendo de novo, né? Então, somos movidos pela esperança e pela herança. Tudo que a gente faz hoje, a gente faz motivado pela esperança e pela herança.
Por quê? Um dia nós não precisaremos mais ter fé. E eu vou estar com Deus face a face. Eu não preciso mais ter fé. Eu não preciso ter mais esperança, porque tudo aquilo que eu esperava, eu alcancei. A glória eterna. Então, fé e esperança foram. O que sobra? O amor. O amor a gente leva. Né? Então, desse a gente vai precisar para sempre. A nossa herança será ver Jesus face a face. Às vezes a gente diz assim, Cláudio faleceu, a herança fica para os filhos. Quando nós formos, a nossa herança é o lar celestial. A gente trabalha dessa forma, não é verdade? Tudo que é aqui na terra vai passar, mas a minha herança está garantida, né? Então, uma vida sem dor e tristeza. 1 Coríntios 2,9 diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. A gente não consegue imaginar, né? A palavra fala, mas arrepia quando a gente pensa como vai ser. E eu quero estar lá. Quando eu penso todos os mais velhos que foram meu espelho, né? O casal Brenner, meus pais e tantos outros que já partiram, eu fico pensando, será que a gente vai se reconhecer? Eu queria poder reconhecer, para dar aquele abraço gostoso, né? Mas a gente sabe também que lá vai ter dor e tristeza. Então, como isso vai ser? Mas a Bíblia diz que vai ser maravilhoso. Chegando ao final, os versículos 19 e 23, Paulo ora para que conheçamos o poder de Deus em nossas vidas e em Cristo. Quando a Cláudia falou sobre Jesus acalmando a tempestade, me veio esse poder que Jesus tinha de acalmar a tempestade. Poder que é dado a nós também. Né? Então, a gente precisa lembrar quem é que também existia a deusa Diana. Naquela época existiam muitos templos, muitos deuses. E ela era tida como a deusa dos poderes celestiais, dos poderes do zodíaco, dos deuses do submundo caído. Sendo assim, exaltar a Deus era a mesma coisa que diminuir o poder da deusa Diana. Então você imagina o impacto que isso causava nos adoradores da deusa Diana. Então a mesma coisa hoje na Coreia, adorar ao Deus vivo é uma afronta, né? A política e assim por diante, é um risco que a política corre, o governo corre. Da mesma forma era ali. Você se tornar cristão era um risco. Então, Paulo, ele começou descrevendo o poder de Deus como incomparável. Não tinha como comparar o poder de Deus com nenhuma entidade. Então, era esse poder que estava à disposição da igreja, como igreja, e da igreja pessoa, né? Paulo define esse poder de Deus com as expressões incomparável grandeza e poderosa força. E esse poder está disponível a nós hoje ainda. Deus disse que faríamos as mesmas coisas, até maiores. Mas cadê isso? Porque a Cláudia disse que a nossa fé é do tamanho de um grãozinho de mostarda. Mas está à nossa disposição. Por que não usufruímos disso então? Porque eu penso que muitas vezes nos falta essa profunda intimidade com Deus. A disposição está. E esse poder de Deus, através do Espírito Santo, pode transformar os fracos em fortes e a crescerem também. E após descrever essa forma impressionante do poder de Deus, Paulo, ele dá exemplos desse poder de Deus aqui no texto. Deus ressuscitou a Cristo dos mortos e irá um dia nos ressuscitar também, como está escrito em 1 Coríntios 6,14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Em segundo lugar, Paulo diz assim: Deus colocou Cristo à sua direita nos céus. O Salmo 110:1 diz: o Senhor disse
ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Então, o poder de Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Jesus tem domínio sobre todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Esse poder de Deus está à nossa disposição. E por último, Deus colocou Jesus acima de todo o governo, de toda a autoridade, de todo o poder, de todo o domínio, de todo o nome que se possa mencionar, não só nessa época, mas na que está por vir. Não existe outro igual a Deus. Ele é superior a todos os outros deuses. Naquela época era Artemis, Diana, hoje são santo disso, santo daquilo e etc. E assim a gente pode mencionar, as coisas só caminharam, né? Caminharam. A Ellen mostrou através da imagem os campos de concentração. Quando nós começamos a ouvir falar de portas abertas e da perseguição, ela acontecia de forma muito intensa na Rússia. E o campo de concentração lá, os que amavam a Deus e que eram perseguidos, eram mandados para a Sibéria. A Sibéria hoje ainda chega a 60 graus abaixo do zero. E eles trabalhavam com roupa de verão no inverno. Esses eram os campos forçados. Esse era o preço que os irmãos pagavam por terem decidido seguir a Jesus, por amar a Jesus. Então, essa força que movia eles fazia com que eles não vacilassem. Esse era o poder do Espírito Santo neles, que eles não iriam negar a Jesus, independente do que acontecesse. Então, esse poder está à nossa disposição. E muitas vezes a gente vive como se a gente não precisasse desse poder de Deus. A gente decide, a gente faz, a gente é autossuficiente, né? Parece que a gente nem está interessado nesse poder de Jesus. Muitas vezes a gente quer ver o poder de Deus salvando algum familiar nosso, mas dificilmente queremos testemunhar desse Cristo a alguém. Para outros ainda, a gente vê em muitas igrejas isso, Jesus é apenas um assunto de domingo à noite. Saiu de lá